Olá, tudo bem? Está começando nesse exato momento o canal Pensamento UFO. Bem-vindos! Pensadores, olá inscritos no canal, olá galera que nos curte. A partir de hoje, estamos iniciando uma série que vai falar tudo sobre os Anunnakis. Para vocês que são amantes dos alienígenas do passado, da ufologia pré-histórica, a partir desse momento, nós vamos dar início à exibição de uma entrevista que eu fiz com o professor Cláudio Gavério. O professor Cláudio Gavério, ele vai nos trazer todas as informações sobre os Anunnakis. O que são os Anunnakis? Hoje temos um convidado mais que especial. Estamos aqui com o nosso amigo Cláudio Gavério. O Cláudio é professor de filosofia e um grande pesquisador dos Anunnakis. O que seriam Anunnakis? Eu sei mais ou menos, Cláudio, por alguma leitura que nós tivemos, que foram encontrados tábuas com escritas cuneiformes. Exatamente. Então hoje, pessoal, nós estamos com o Cláudio aqui e ele vai contar pra gente tudo sobre Anunnakis. Cláudio, o espaço é seu, vamos lá! Muito obrigado, sejam bem-vindos ao canal. Fico honrado em poder falar sobre um tema que são poucos os que sabem, né, no seu conteúdo histórico, arqueológico e científico, né? Quando se estuda esses registros, como você diz, das tabuletas sumérias, cujas escritas em cuneiforme, nós começamos a verificar que existe um registro da origem da humanidade, da origem até mesmo do nosso sistema solar, e isso, devido à pesquisa ou ao aprofundamento, para ver se confere ou não com a ciência, com nossos conhecimentos atuais, é como se fosse uma árvore, né? Vários ramos. Você tem que entender biologia, física, química, arqueologia, história, filosofia, astronomia, e aí você acaba se perdendo porque uma coisa puxa a outra. Então, a ideia é a gente passar como se descobriu essa existência, né, de uma raça extraterrestre de conhecimento avançado e tecnológico. Como se descobriu esses Anunnaki. Então, a minha proposta é a gente começar desde o início, buscar a gênese de como tudo aconteceu. Então, nós temos então um aprofundamento, Rodrigo, na questão arqueológica, na questão histórica, na questão de textos bíblicos do Antigo Testamento, culturas de todas as civilizações antigas, lendas, mitos, que vão estar ligados a esse conceito de Anunnaki, a essa história suméria sobre esses que desceram do céu, esses extraterrestres, chamados de Anunnaki. Na filosofia, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Vai levar o ser humano a questionar sobre a sua existência, sobre onde ele está, por que ele está aqui, de onde eu veio, quem eu sou, por que estou aqui, para onde irei. Porque o que nos diferencia de todos os animais é a razão humana e a linguagem. E pesquisas científicas hoje comprovam genes responsáveis pela linguagem, comprova que a nossa laringe ela é totalmente diferenciada, ela já foi projetada mesmo para que a gente pudesse falar e cantar. E a razão, o pensamento, né? Você ser objeto do seu próprio pensamento. Então, de onde viemos? O que somos? Por que estamos aqui? Então, de onde viemos? O que somos? Por que estamos aqui? E para onde iremos? Tirou o homem da mitologia para explicar racionalmente o mundo. Tales de Mileto, que é o que marca a história da filosofia. Tales de Mileto, né, começa a observar e procurar o arqué. O que é o arqué? O princípio de tudo. Buscar uma unidade, o começo. Outros filósofos, como Anaxímenes, vai dizer que é o ar. Xenófanes vai dizer que é a terra. Porque tudo que nasce é terra e água.
Nascemos todos da terra e da água, e para a terra nós retornamos. Empédocles, então, ele junta o fogo, a água, a terra e o ar como as 4 raízes que originam todo o cosmos mesmo, todo o nosso sistema solar, o planeta Terra e a vida em si. Heráclito vai dizer que tudo flui, tudo muda, nada permanece como está. Então ele está aí nos dizendo que existe um movimento, que as coisas vão mudando, se transformando, né? Como o crescimento, o crescimento, o envelhecimento e a morte. E ele é famoso por falar que ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não é mais o mesmo homem nem as mesmas águas. Então ele também leva em consideração, se a gente juntar tudo, a gente vai ver que tudo está se encaixando. Existem elementos primordiais que originam tudo dentro de um movimento. E aí vem Demócrito com a questão do átomo, né? Tudo vem do átomo. Porque um diz que é a água, o outro diz que é o ar, o outro diz que é a terra, o outro vai dizer, o Heráclito, essa mudança, ele fala que é como o fogo, como a chama, né? Apagando-se e acende. E o outro junta os 4, né? A terra, a água, o ar e o fogo, dizendo que são as raízes do que existe em tudo. Muito interessante, Cláudio, que tudo são os elementos da natureza. Os elementos da natureza. Hipócrates, o Piscina, vai usar esses 4 elementos para estudar a saúde e a doença humana, né? Quando o calor quando os 4 elementos não estão em harmonia, significa que há aí uma patologia. Calor representando a temperatura do corpo humano, como a febre, a hipertermia e etc. Um desequilíbrio total. Um desequilíbrio. E essa harmonia, ela é muito importante. Se você observar o sistema circulatório do corpo e o mapa fluvial de qualquer país ou da Terra, você verá que há uma semelhança muito grande. E todos os elementos químicos que são encontrados no corpo humano, como oxigênio, hidrogênio, cálcio, fósforo, etc., também tem na Terra. Quer dizer, mais de 70% do corpo humano composto de água, mais 70% do planeta Terra composto de água. Entra um outro filósofo, Anaximandro, que vai dizer que o princípio de tudo é o apeiron. O que é esse apeiron? Ele é composto de contrários, quente, frio, né, seco, úmido. E a ideia de mundo que ele sustenta é um equilíbrio dessas forças. E esse equilíbrio é semelhante à nossa gravidade e à força centrípeta, forças que mantêm a Terra girando em torno do Sol. E dessa ação do Sol, que surgem essas criaturas da estrutura simples na água, que depois migram para a Terra, adquirem estrutura mais complexa, parece com a teoria da evolução de Darwin. E é onde que nós entramos em Charles Darwin. Charles Darwin, a origem das espécies, ele observa que tudo está em evolução. Os animais e o homem. Como nós sabemos, o homem, né, o Homo sapiens, que surgiu, que veio dos hominídeos antigos, aonde milhões e milhões de anos foram necessários para que eles adquirissem novas características, novas potencialidades para dominar o ambiente e sobreviver. Essa teoria de Charles Darwin, ela também foi direcionada à sociedade através do darwinismo social. Por Herbert Spencer, ele fortalecia o imperialismo, o racismo, o nacionalismo e o militarismo. Os darwinistas sociais insistiam em que as nações e as raças estavam empenhadas numa luta pela sobrevivência, aonde que o mais forte, o mais apto, era o vencedor. E isso explica o porquê que uma nação sempre tentou dominar a outra. Sempre uma nação. Já que na evolução das espécies, aquele que evoluiu e aquele que sobreviveu foi porque obteve potencialidades e capacidades para transformar o ambiente e sobreviver, ele viu isso na questão de povos e sociedade. Né? Que vai levar também a teoria de Galton, a eugenia, né? Onde você poderia manipular o casamento de homens e mulheres mais aptos, mais inteligentes, talvez mais burgueses, para ter uma criação melhor.
Entendi. Aonde que você vê que surge o racismo, surge o preconceito, a discriminação. Um amigo de Darwin, Wallace, né? É Alfred Russel Wallace. Ele vai dizer que tem lógica essa questão da evolução de Darwin, mas ele não consegue entender as faculdades mentais do homem, segundo a evolução. Porque o que evolui daquilo que já tem. E essa capacidade evolutiva, intelectual do homem, parece que não existia antes, ela surgiu assim do nada. Então ele dá 3 explicações para a evolução da inteligência humana. A primeira delas foi criar a vida a partir da matéria inorgânica. A segunda foi quando os animais alcançaram algum tipo de consciência. Foi criar a vida a partir da matéria inorgânica. A segunda foi quando os animais alcançaram algum tipo de consciência. E a terceira, as faculdades mentais que nós temos hoje. Mas o que estaria por trás disso que surge assim de repente? Uma força criativa estaria por trás. Então a explicação de Wallace já vai para o lado espiritual. Como se houvesse um Deus, um Criador, uma lei mística, uma inteligência sobrenatural enorme que estaria por trás dessa evolução, que nesse momento em que o homem tem a sua faculdade intelectiva, sua faculdade mental desenvolvida, assim, sem ter algo antes para evoluir, foi através dessa inteligência criativa que estaria por trás da evolução da inteligência. Que nessa teoria, Cláudio, a matéria inanimada vem à vida. Vem a vida. Surgiria a vida. Através da matéria inanimada. Isso, através, por exemplo, do hidrogênio, a sopa primordial, né? Que Darwin fala que houve eletricidade, houve naquela época erupções vulcânicas, calor, e aí as moléculas se juntaram, originaram as primeiras bactérias, os primeiros micro-organismos, que aí foram evoluindo há bilhões e bilhões de anos. Então eu acredito que essa teoria da evolução das espécies, ela tem um sentido até um certo ponto. A partir do surgimento do Homo sapiens, a partir deste momento, parece que houve uma explosão. Tudo originou-se dali. Não teve aquela média de milhões de anos uma sequência. Eles falam que isso é o elo perdido. Certo. Aí eles pensam o seguinte, quando o homem perde o pelo do corpo, ele precisa usar pele para se aquecer, para não morrer de frio, né? Então, como? Se ele está dentro do processo evolutivo, né, da onde ele obteve capacidades e potencialidades para sobreviver no seu meio ambiente, como que ele perde o pelo e depois ele tem que usar peles? Não tem sentido lógico nessa cadeia evolutiva, aonde o homem evolui segundo a sua força, se tornando mais apto, né? Porque é mais ou menos assim, ó. Para ele ficar ereto levou milhões de anos. Para ele usar uma ferramenta, outros milhões de anos. Para ele poder usar o fogo na sua alimentação, outros milhões de anos. Mas quando surgem essas faculdades intelectuais, a linguagem, o pensamento, que a gente pode observar essas pinturas rupestres, né? Rupestres. É isso. Essas pinturas rupestres, a gente vê que já existe uma inteligência ali. Eu acho interessante aquele seriado Alienígenas do Passado, onde Nick Redfern, ele vai dizer o seguinte, praticamente é a fala dele. Não vemos golfinhos fazendo carros, não vemos elefantes construindo casas. Isso pode parecer banal, mas é um fato de que esses animais simplesmente não progrediram ou avançaram como nós, né? Por que foi assim? Porque isso deveria acontecer. Porque nós fomos os únicos. Se você observar na natureza, os animais não evoluíram muito. Sim. Agora nós sim. Nós demos um salto evolutivo. Um salto evolutivo.
E é isso que os cientistas tentam buscar, as biológicas, principalmente hoje estudando o DNA e a genética. A outra explicação, né, essa a explicação da evolução humana, segundo a ciência, da origem de nós, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos e etc., que levou os filósofos a buscarem o princípio de tudo, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos e etc., que levou os filósofos a buscarem o princípio de tudo, a ciência a explicar a evolução, e aí nós vemos o darwinismo social, a eugenia. Será que a inteligência, a força, a duração de vida do ser humano, ela é genética? Ela está dentro dos nossos genes? Porque se um dia o homem vier a descobrir que, de repente, as pessoas inteligentes possuem um gene que outras não, nós vamos voltar naquela fase de discriminação, racismo do ser humano. Que é horrível. Não, sim. Sim, é totalmente contra todas as nossas éticas. Sim. Né? Porque não se leva em consideração também o ambiente cultural em que as pessoas viveram. E nós, assim, como somos pesquisadores humanistas, nós lutamos por uma igualdade libertária, onde todas as pessoas são iguais, uma igualdade. Todas as pessoas são iguais, né? Sim, exatamente. Mas é aí que nós vamos entender nos Anunnakis por que isso não acontece. Entendi. Então, assim, é bem chocante essa teoria dos Anunnakis, porque ela vai revelar o porquê existe a divisão de classes sociais, o racismo, o preconceito e a discriminação, por que alguns têm direito a mais, outros não, por que não é todos que podem ingressar numa universidade, ter acesso aos conhecimentos científicos. Aliás, muitos dos conhecimentos de ufologia, como a gente observa, são ocultados e escondidos pelo próprio governo, porque isso daí vai desconstruir todo o nosso modelo político e econômico, principalmente religioso. E por falar em religião, a outra explicação que nós temos de nossas origens é o criacionismo da Bíblia judaica cristã.